Olá pessoal, aqui é o professor Knesel, continuando nossa série de vídeos do LibreOffice Calc. Hoje eu vou falar sobre um recurso muito interessante, que é chamado de preenchimento automático. Então, esse recurso de preenchimento automático é feito através de um negócio chamado alça. É esse quadradinho pequenininho que a gente tem aqui na parte inferior direita de uma célula ativa. Tá? É através desse quadradinho, conhecido como alça de auto-preenchimento, que nós vamos fazer esse preenchimento automático. Então ele serve para a gente preencher automaticamente uma sequência numérica, uma sequência de datas, de horas, de meses do ano, de dias da semana. É bem interessante. Então, para que isso funcione, normalmente o que se faz? A gente digita os dois primeiros valores. No caso de uma lista numérica, nós selecionamos esses dois valores, né? Pela seleção ele identifica ali qual é o intervalo entre um elemento e outro, e aí em seguida a gente clica nesse quadradinho pequenininho que tem no canto da célula e a gente arrasta ou para baixo ou para a direita para fazer esse preenchimento, para criar essa lista de forma automática. Aqui eu mostro para vocês uma imagem que eu fiz com vários exemplos, que agora nós vamos construir direto lá na planilha no LibreOffice. Então já estamos aqui na planilha. Eu vou começar então colocando aqui na célula A1 o valor 1. Vou digitar aqui em seguida o valor 2. Aí eu vou selecionar esses dois valores, ok? E aí nós vamos no cantinho, aqui no quadradinho, clicar com o mouse bem em cima. Vejam que o ponteiro do mouse ele modifica, né? Ele fica aparecendo essa cruzinha e aí nós vamos clicar e arrastar para baixo. E aí ele vai preenchendo automaticamente os valores aqui na sequência, tá? Isso também funciona para o lado, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui e vou preencher o valor 2. Vou selecionar esses dois valores e vou arrastar para o lado. E aqui ele vai preencher o 3. E eu posso fazer isso na sequência, né, por um intervalo maior de células, e ele vai preenchendo isso para mim. Essa lista aqui ela vai de 1 em 1, né, tanto uma quanto a outra. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou aqui na coluna B, vou colocar os valores 2, 4, e eu vou fazer a mesma coisa. Seleciono os dois primeiros elementos, clico aqui no cantinho e arrasto para baixo. E vejam só, ele vai fazendo a lista de 2 em 2, conforme os dois primeiros elementos que foram selecionados. Vamos ver se isso funciona para números com casas decimais. Botei aqui 1, 1,5, e a gente espera que ele crie uma lista que vá de 0,5 em 0,5. E foi isso que ele fez. Eu vou agora criar uma lista com datas. Tá? Então eu vou colocar aqui um dia, por exemplo, dia 7 de setembro. Tá? Vou experimentar não colocar o segundo valor, só o primeiro. Eu vou clicar em cima dele, vou clicar aqui na alça de auto-preenchimento, né? Lembrando que tem que ser bem em cima desse quadradinho ali. Tá? Clico e arrasto. E ele também cria a lista, né? Então, se a gente não colocar valor nenhum, por padrão, ele vai fazer essa lista de 1 em 1. Vamos experimentar agora fazer com 1 hora. Vou colocar aqui 00. Vamos clicar aqui em cima, ir na alça de auto-preenchimento e arrastar. Aqui a gente pode ver que ele não fez, né, o que a gente esperava que ele fizesse. Vamos fazer o seguinte, Ctrl Z para desfazer. Nós vamos colocar agora aqui 1 hora. Então aqui 0 horas, 1 hora. Vou selecionar os dois elementos, clicar aqui na alça de auto-preenchimento e vamos lá arrastar para ver o que acontece. Então dessa forma a gente tem a nossa lista de horas. Isso aqui é muito interessante para fazer um recurso tipo agenda ou alguma coisa do gênero, tá? Então, se não funcionar digitando só o primeiro elemento, coloquem os dois primeiros, como a gente fez aqui nos primeiros exemplos, selecionem os dois e aí usem a alça de auto-preenchimento para continuar arrastando. Se eu quiser fazer, por exemplo, ainda uma lista que vá de mês em mês, vejam só,
Nós vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, 1º de janeiro, dia 1º de fevereiro. Opa, aqui a gente tem que digitar a data completa, então 01/02/20. Okay? Eu vou selecionar esses dois elementos, eu vou clicar e arrastar, e nós temos aqui então, ó, 1º de março, abril, maio, junho e assim por diante. O que a gente pode fazer? Aplicar uma formatação avançada em cima dessas datas aqui. Nós mostramos no vídeo anterior como fazer isso, então nós vamos lá no comando formatar células, já vai aparecer a categoria de data aqui, e eu vou escolher então mostrar apenas o mês. Vejam aqui, ó, tem um formato só para isso. Eu vou clicar aqui, OK, e temos então a sequência dos meses do ano. Tem uma forma de fazer isso também, digitando abreviadamente o nome dos meses. Eu vou colocar aqui, ó, janeiro, fevereiro. Eu vou selecionar esses dois elementos e aí vou clicar na alça do auto-preenchimento. Mas antes disso, é interessante observar que, vejam, esses dados aqui, eles não são texto. Tá? Por padrão, eles ficaram alinhados à direita e isso nos lembra que é um comportamento de dado numérico. Vamos ligar aqui o realce de valores e aí a gente vê que está em azul, porque é um valor numérico. Tá? O que está em preto são dados alfanuméricos. Então vamos selecionar esses dois elementos, vamos clicar ali na alça e arrastar aqui para baixo. E aí ele preencheu então com os meses de forma abreviada, né? Em forma de texto, não em forma numérica. Tá? Tem um recurso que daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, que a gente consegue personalizar ou criar listas novas baseado naquilo que a gente precisa. Existe também uma outra lista que já vem pronta no LibreOffice, que é a lista dos dias da semana. Tá? Só que para funcionar 100%, não basta eu escrever, por exemplo, assim, ó, domingo, segunda. Tá? Se eu fizer isso aqui, ele vai apenas repetir, né, esses dois elementos. O correto seria eu fazer isso aqui, ó, domingo e segunda-feira. Tá? Aí eu vou selecionar de novo esses dois elementos, vou arrastar por cima daqueles que já estão ali, não é necessário apagar. E aí sim a gente tem uma lista completa, ó, domingo, segunda, terça, quarta e assim por diante. Isso também funciona para os dias da semana de forma abreviada. Tá? Vou colocar aqui, ó, domingo e segunda, só as 3 primeiras letras. Vou clicar aqui na alça de auto-preenchimento e vou clicar e arrastar. E ele também vai preenchendo com os dias da semana para mim. Essas listas baseadas em texto, elas só funcionam conforme aquilo que foi definido lá nas opções do LibreOffice. E vou mostrar para vocês então. Nós vamos aqui, ó, em ferramentas, opções, vai aparecer esse painel aqui. Aqui tem alguns itens, né? Tem LibreOffice, salvar. Nós vamos aqui onde diz Calc. A gente vai clicar aqui no mais para expandir esse item. Vamos arrastar aqui para baixo e aqui tem a opção listas ordenadas. Nós vamos clicar aqui, tá? E aqui então tem as listas textuais, tá? Então por que o segunda-feira, terça-feira funciona? Porque já foi definido previamente aqui, tá? Nós podemos criar uma lista nova e adicionar elementos a ela. Por exemplo, vou clicar aqui, ó, em nova e nas entradas nós vamos colocar assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ok? E nós vamos aplicar ou clicar ali no botão OK. E agora vamos fazer o teste para ver se isso funciona. Segunda. Vou clicar e arrastar agora pela alça de auto-preenchimento aqui no cantinho, lembrando, né? E aí temos a lista ali, tá? Então a gente pode personalizar e criar listas à vontade para atender as nossas necessidades. Se tem alguma coisa que a gente usa com muita frequência, vale a pena criar uma lista personalizada dessas aqui. E se eu tiver um conjunto de dados já digitado na planilha e quiser transformar isso em uma lista, também é possível, né? Vamos supor que a gente tem ali uma lista de frutas.
Então tenho aqui uma lista de frutas e quero transformar ela em uma lista personalizada. Então eu vou selecionar esses dados, eu vou lá em ferramentas, opções, vou nesse caminho aqui do LibreOffice Calc, listas ordenadas. Vejam que aqui já está o intervalo das células. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês quando a gente estiver lidando com as fórmulas, né? Mas basicamente isso aqui é um intervalo de células, que começa na célula K1 e vai até a célula K9. Tem um caracterzinho de 2 pontos ali no meio para indicar que isso é um intervalo. E aí eu vou copiar. Então vejam, ele criou uma lista e já adicionou todos os elementos nela. Vou clicar em OK. Agora vamos fazer o teste. Eu vou digitar uma fruta. Vou clicar nela e fazer o preenchimento automático. E aí temos a nossa lista personalizada a partir de dados já existentes em uma planilha. Então, se a gente usa isso com muita frequência, vale a pena a gente criar uma lista para isso. Então, era esse o assunto que eu tinha para tratar nesse vídeo. É o assunto das listas numéricas sequenciais e das listas personalizadas. Se isso foi útil para vocês, por favor, deem o seu like. Se inscrevam no nosso canal para receber notificações dos próximos vídeos. Um abraço, fiquem bem e até mais.